Queridos, uma boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Aí está fácil, né, queridos? Sempre no livro de Gênesis está tranquilo. Gênesis, capítulo de número 3. Estudando aqui o princípio, os primórdios, de onde a gente perdeu muita coisa, justamente para que a gente possa retomar muito do que perdemos, para termos uma vida melhor. Gênesis 3, apenas um verso, verso 18. Diz assim: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Em outras versões, ela lhe dará cardos e abrolhos. Né? Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Só esse verso, queridos. Vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, que o Senhor possa produzir boas sementes no nosso coração, na nossa mente. Limpa-nos, Senhor, de todas as ervas daninhas, de todos os cardos e abrolhos. Produz a tua boa obra em cada vida aqui, porque cada um é especial aos teus olhos. O Senhor se preocupa, o Senhor está atento com cada um que está aqui, cada um individualmente. Então pedimos, Senhor, que o Senhor venha se revelar ao nosso coração e falar com cada um aqui. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Pode colocar o slide aqui, Ulisses, por favor. Bom, queridos, hoje quero falar sobre cardos e abrolhos, ou em outras versões, espinhos e ervas daninhas. Pode passar. Esse aqui é o verso que nós lemos. Então veja só, queridos, depois da queda, que basicamente é o afastamento do ser humano da presença, da companhia, da vivência com Deus. Então, o ser humano se apartou de Deus. Então, ele está se apartando basicamente de tudo que é perfeito, de tudo que é bom, de tudo que é virtuoso, de tudo que é alegre, de tudo que é pacífico, de tudo que é harmonioso. E o ser humano se afastando de tudo isso, tudo passou a entrar em desordem. Tudo saiu dos eixos, tudo se deturpou. O que era perfeito começou a declinar e a ter problemas. Então, o que ocorreu foi que, a partir desse afastamento, começaram a nascer cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas. Pode passar isso? Tá aqui, esses são os cardos e abrolhos. Quando eu era pequeno, tinha uma árvore dessa que é impressionante a quantidade de espinhos que ela tem. Então, isso aqui foi o que surgiu no mundo físico, passamos a ter doenças e os problemas mais diversos. Mas eu não quero nem tratar hoje da questão do mundo físico. A questão é que isso se aplica também à nossa mente. A nossa mente, que era uma mente harmoniosa, uma mente que encarava tudo com tranquilidade, resolvia os problemas de forma sábia, passou a ser uma mente cheia de cardos e abrolhos, uma mente cheia de espinhos e ervas daninhas. Então, a mente de Adão e Eva, que é a mente do ser humano atual, passou a ser assim. Saiu de uma perfeita harmonia para uma mente conturbada, uma mente perturbada, uma mente inquieta. Foi se afastando da mente perfeita, se afastando daquele que pensa tudo claramente, daquele que sempre pensa desejando o bem e amando as pessoas. O ser humano se afastando disso, começou a mente dele a transbordar de problemas. Então, como funciona isso, queridos? Como a gente restabelece o mínimo de normalidade, o mínimo de harmonia, o mínimo de tranquilidade na nossa mente? Como que a gente volta a essa mente, ou pelo menos caminha na direção de ter uma mente mais pacificada, uma mente mais em paz, uma mente mais tranquila? Basicamente, a gente vive com a nossa mente o tempo todo. Então, se a nossa mente estiver em paz, a nossa vida melhora exponencialmente. Então, agora, como é que funciona a mente? Pode passar isso. A nossa mente, como vamos tratar dela, ela tem a parte consciente e a parte inconsciente. Às vezes fala inconsciente, subconsciente, não quero entrar nesse detalhe.
Então, a parte consciente. Consciente é o que você está pensando agora. Consciente é o que você está analisando agora, imaginando, ou lembrando, né, quando você traz algo à memória, ou que você está analisando do que está sendo dito. O consciente também trata do que você planeja, do que você está sonhando, e também da memória de curto prazo, aquilo que você lembra dos minutos anteriores, do que você acabou de fazer. Isso é o consciente. Mas o consciente é como se fosse apenas ali a parte de cima do iceberg. Apenas uma pequena parte do que é a sua mente. É só uma parte de cima quando a maior parte da sua mente está, digamos, submersa, está no profundo do seu ser. Então, esse inconsciente, o que seria? Seria a sua memória, tudo que você armazenou ao longo dos seus anos, aquilo que você guardou das experiências, do que foi falado para você, daquilo que você vivenciou, as suas crenças, os seus valores, os seus hábitos, o seu caráter, tudo aquilo que define o que é você está ali no inconsciente. O consciente é meramente a execução, a realização, baseado nesse inconsciente você está agindo sobre o mundo. O inconsciente são as memórias de longo prazo, tudo que você lembra, tudo que você armazenou, todas as imagens do que você fez na sua vida está ali. Uma ilustração que nos ajuda a entender como funciona a mente, a relação entre consciente e subconsciente. Pode passar, Ulisses. Se você for pensar bem, aqui é uma metáfora, claro que sempre tem imperfeições, mas é a figura do jardim e do jardineiro. O jardineiro sendo o consciente e o jardim sendo o inconsciente. Então, todo dia, ao longo de todo o seu dia, você está plantando sementes. Você está trabalhando com o inconsciente. O tempo todo você está agindo sobre esse jardim. O jardineiro, ele vê como está o jardim, claro, antes de plantar uma semente. Então, sempre o nosso consciente, para tomar uma decisão, ele está se baseando numa montanha de experiências que você teve ao longo da sua vida. Então, ele usa isso. Então, o jardineiro, antes de plantar uma semente, ele analisa todo o conjunto do jardim. Da mesma forma, antes de você tomar uma decisão, você analisa todas as experiências, todo o conhecimento que você adquiriu já antes de tomar uma decisão. Você analisa suas crenças, você analisa os seus princípios e valores, você analisa o seu caráter, aquilo que já comunicaram a você, aquilo que você já aprendeu. Tudo isso você analisa antes de tomar uma decisão, antes de plantar mais uma semente nesse jardim. E o jardineiro, então o jardim influencia o jardineiro e o jardineiro atua sobre o jardim, plantando novas sementes. O consciente, a consciência vai gerando informações e armazenando essas novas informações no inconsciente. Uma outra pessoa fez uma ilustração muito interessante sobre essa ação consciente e inconsciente. Já essa ilustração é uma ilustração bíblica, que é a pessoa de Jesus, que é a parábola das sementes, ou parábola do semeador. Jesus conta que uma semente é plantada, algumas se perdem, e algumas encontram um terreno fértil. Então, os nossos pensamentos, a gente passa por nossa mente todos os dias milhares ou milhões de pensamentos. A imensa maioria se perde, mas alguns acabam sendo armazenados e isso vai constituindo quem nós somos. A escolha do que você armazena acaba definindo o seu eu de amanhã. Algumas sementes se perdem imediatamente, ou seja, você nem chega a armazenar aquilo. Outras sementes você até armazena, mas ela se perde depois de um tempo, porque não foi relevante o suficiente para ser guardado. Outras ficam armazenadas em definitivo, e o interessante é que essas sementes armazenadas em definitivo acabam se multiplicando. Veja, essa parábola de Jesus que ele conta, as pessoas, ao verem essa parábola, só pensam nas sementes, porque, claro, era o intuito dele ali no momento, pensam nas sementes como a pregação da palavra de Deus, ou seja, prega-se a palavra de Deus, e aquela palavra pode se perder
ou pode ser armazenada por um tempo e depois, por questões, por problemas, por tribulações, ela acaba se perdendo, ou então ela é armazenada e multiplica. Mas isso, na verdade, pode se aplicar a qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de pensamento ou ideia que você tenha. Aquilo pode ou aparecer e sumir, ou você armazena por um tempo, ou você armazena em definitivo e se multiplica. Então, na verdade, você está o tempo todo plantando no seu inconsciente informações, que podem ser ou informações positivas, ou seja, você pode estar plantando no seu jardim morangos, ou você pode estar plantando no seu jardim, na sua mente, cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas. Você que é o jardineiro, você que está no seu consciente, você escolhe a quais pensamentos você dá atenção. Quais pensamentos você concorda e quais pensamentos você discorda. Se você concorda com os pensamentos que são morangos, eles vão se interiorizando e produzindo efeitos benéficos na sua saúde corporal e na sua saúde mental, na sua saúde psicológica. Agora, se pensamentos negativos, pensamentos paralisantes, pensamentos de medo, pensamentos de ansiedade, pensamentos de raiva, se você concorda com eles e os acolhe, eles vão sendo introjetados e gerando tensão, gerando desmobilização, gerando estresse e gerando uma vida que pode gerar os mais diversos efeitos psicológicos, até pânico a pessoa pode ter. Então, veja só, mesmo que você não saiba ou não queira, aquilo que você está concordando e acolhendo está sendo semeado no seu coração e na sua alma. De novo, mesmo que você não saiba e mesmo que você não queira, se você acolhe, se você concorda, se você aceita aquela informação, aquela concepção de mundo, aquela visão da realidade, aquelas definições, se você concorda com elas, o seu inconsciente está armazenando. E se armazena, isso tudo vai ser insumo para gerar novos procedimentos, novas ações, novas decisões, novos pensamentos, novos comportamentos. E isso gera um ciclo. O pensamento que você acolhe é introjetado. Gera o quê? Princípios, valores e crenças novas. E esses princípios e valores e crenças vão gerar novos pensamentos, que, se concordados, geram novos princípios e valores. E isso fica num ciclo, num loop, ou benéfico, quando os pensamentos são positivos e bons, ou um loop degenerativo, um loop que vai te prejudicar. Maléfico, se você concorda. Então, vocês entendem o potencial disso? É uma máquina girando, girando, girando pensamento, gera crenças e valores, que geram novos pensamentos, que geram, reforça crenças e valores. Isso nesse loop. Isso gira, 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 enraizando, fortalecendo uma determinada concepção de mundo. Isso é muito poderoso. Isso transforma a estrutura do seu ser, o fundamento da sua alma, transforma a forma que você encara situações da vida. Você já viu que a mesma situação da vida, a mesma, exata, mesma situação. Pode ser no acidente de avião, caiu, as pessoas passaram pelo mesmo dilema, umas encaram com gratidão, poxa, que bom que eu sobrevivi, que bom que eu estou bem, que bom que consegui escapar dessa. O outro pode cair num trauma terrível, entra em pânico, pode entrar num carro, já começa a suar frio. Mesmas situações, por quê? Depende do pensamento que você acolhe, o que você acolhe vai ser introjetado, que gera novos pensamentos nesse ciclo que vira uma bobina, uma força, um dínamo imenso dentro de você, dependendo do que você concorda e acolhe. Ou seja, em outras palavras, usando uma palavra bíblica, dependendo do que você crê. Se você crê em coisas positivas, em uma ação de Deus, na bondade de Deus, na graça de Deus, em que você vai prosseguir, que você vai adiante, isso forma um indivíduo. Se você crê que as coisas estão de mal a pior, que a vida
problemática, que as pessoas são difíceis, você vai crendo nisso e falando isso e concordando com isso, isso gera um outro indivíduo. Escolhas que a gente faz é uma plantação ou de morangos ou de cardos e abrolhos. Então, o seu consciente é responsável pelo pensamento e isso é armazenado no subconsciente. Pode passar, Ulisses? Veja só. O que Jesus diz na sua parábola do semeador? Primeiro, uma semente que semeada e caindo em um terreno fértil, ela produz a 30, a 60 ou a 100 por um. Então, uma semente, a gente sabe isso na agricultura. Uma semente gera uma plantinha, aquela plantinha desabrocha e gera diversas sementes. E Jesus falou, algumas plantas geram outras 30 sementes, ou 60, ou 100. Então veja só, uma primeira geração é apenas uma semente. Não, isso é só um pensamento negativo. Isso é só um pensamento de derrota. Isso é só um pensamento que nada vai dar certo. Ou um pensamento que eu sou uma pessoa ridícula. Ou um pensamento que eu sou uma pessoa fraca. Ou um pensamento que eu sou uma pessoa que não presta para nada. Um pensamento. Será que é tão problemático assim? Olha o que acontece com uma semente. Uma só, numa segunda geração, gera de 30 a 100. 30, 60 ou 100. 30 a 100. Essas 30, ou chegando a 100, elas vão repetir o processo. Na terceira geração vão ser 900 a 10 mil sementes. Na quarta geração vão ser 27 mil a 1 milhão de sementes. Na quinta geração, aquela uma semente vai ter produzido 810 mil sementes a 100 milhões de sementes. Um pensamento negativo que você acolhe e concorda com ele e aceita, e é isso mesmo, e isso vai ser um modelo a partir do qual vai gerar novos pensamentos, aquele um pensamento vai gerar 30 pensamentos, 100 pensamentos, 10 mil, 1 milhão, 100 milhões de pensamentos. Porque você concordou com o primeiro e você vai repetindo, atrás daquele primeiro que você concordou. Porque aquilo virou uma crença. Eu não presto, eu sou ridículo, eu sou um fracassado. A partir dali, todos os pensamentos naquele tema tendem a se repetir. E de um pensamento, você chega a 100 milhões de pensamentos. Isso devasta a alma humana. A partir de uma semente. Ou seja, que há um efeito em cadeia. Em cadeia, a partir de uma ideia inicial que você acolheu, que você abraçou, que você cultivou e você regou, uma semente se transforma em uma floresta. Ou, no caso de algo maléfico, talvez um termo melhor, uma semente se transforma em um pântano. Então, as palavras que você acolhe, introjeta, interioriza, vão formar um arcabouço mental a partir do qual novos pensamentos surgirão. Comportamentos, emoções e vontades. A partir dessa palavra de fracasso, as suas emoções serão emoções terríveis. As suas vontades, você vai se desmobilizar, não vai ter vontade nem força de agir. Os seus comportamentos vão ficar desestruturados. A sua psicologia vai estar perturbada. Então, um pensamento gera um padrão e novos pensamentos vão reforçando esse padrão anterior, daquele ciclo que nós comentamos. Então, a quantidade de pensamentos que você armazena em uma determinada direção se torna numa mentalidade, se transforma no seu padrão de comportamento, na sua visão de mundo. É assim que funciona o nosso ser. E qual o problema disso, como estamos vendo ali? Isso vai saindo do controle, queridos, porque uma semente vai se tornando 100 milhões, então você não está lutando mais contra uma semente, você está lutando contra 100 milhões. Porque elas se multiplicaram e se formaram um padrão enrijecido dentro de você, a sua visão de mundo, o seu padrão mental, o seu arcabouço. Então não é mais uma semente, é uma floresta. E aí como é que você vai lidar com isso que já se tornou algo estrutural dentro de você? E começa a te adoecer, e adoecer às vezes até quem está por perto.
Porque a pessoa não está exalando mais o perfume de Cristo, está exalando o perfume daquelas decisões, daquelas escolhas. E se isso está chegando num montante tão grande, como é que a gente resolve? É isso, pode passar, Luiz. Se transforma. A gente sabe que o nosso cérebro é formado pelas redes neurais, neurônios que vão se ligando, formando, né, uma cadeia de acordo com a decisão, com as escolhas, com os pensamentos que a pessoa colheu. Então, isso, que era apenas sinapses dentro do cérebro, acabaram se formando algo, inclusive, algo físico. Redes neurais se formaram dentro do cérebro, que já virou algo físico dentro dela. Até essas redes neurais dentro dela precisam ser desfeitas. Tamanha é a consequência das escolhas que a gente vai repetidamente acolhendo. Mas como é que a gente pode? A gente não está aqui para falar só a questão inteira, a gente vem aqui para tratar disso. Então, como é que a gente faz para tratar desses cardos e abrolhos, desses espinhos e ervas daninhas? Apesar de parecer algo muito complicado, dá para se tratar de uma forma razoavelmente tranquila, tendo paciência e persistência. Vamos lá, Luiz. Olha só, primeira coisa, essas ideias, como a gente comentou, que se repetiram muitas e muitas e muitas vezes, isso já se tornou algo tão forte dentro da pessoa que virou uma cadeia de pensamentos bombada. Não dá para você enfrentar isso. Se você tentar enfrentar, né, na base lógica, né, tentando argumentar com esses pensamentos já foram tão enraizados, já estão tão fortes dentro da pessoa, que vai ser tiro de espingardinha de chumbinho num tanque. Não vai adiantar, porque aquilo já está muito forte dentro dela. Então não tem como, aquilo que já foi tão exercitado, aquelas ideias já estão musculosas e fortes, quase indestrutíveis, não dá para você enfrentá-las no corpo a corpo. Não dá para chamá-las para a luta e achar que vai conseguir vencê-la. Não. Para você vencer um cara muito forte, se ele ficar 10 dias sem comer, ele já vai estar muito enfraquecido. Então a ideia então é você minar, enfraquecer essas ideias primeiro. A gente estava falando de um pântano, né? Pode passar. Um pântano, como é que você resolve o problema de um pântano? Por exemplo, limpa um lugar lamaçal. Você vai com um trator aí, vamos serra elétrica, dá um trabalho imenso. Você tentar resolver um problema de um pântano na força bruta. Não dá, porque é muito lamaçal, é muita água, é muito lama, não dá. Como é que as pessoas fazem para, quando tem um pântano e aquilo quer transformar-se numa região habitável? Eles cortam o suprimento de água. Eles drenam o pântano. É a primeira coisa a ser feita. Então, da mesma forma, se as ideias foram cultivadas ao longo de muito tempo, agora a gente precisa não mais dar suprimento a elas. A primeira coisa, então, é para essas ideias negativas que vêm brotando na mente, ideias adoecedoras, ideias depreciativas, o que você faz com elas? Você não dá margem mais a elas. Não dá mais credibilidade a elas. Porque esses pensamentos negativos, eles amam receberem atenção. Você não pode dar ibope a esse tipo de mentalidade. Você tem que tratar essas ideias negativas com descrédito. Você tem que ridicularizá-las. Porque se der atenção à murmuração, à reclamação, a palavras negativas, a uma postura negativa diante da vida, você só está dando água e suprimentos e sementes para esse pântano. Então, se você vê um pensamento negativo, ele ama atenção. Ele ama ser bajulado. Realmente as pessoas não prestam, as pessoas são problemáticas, as pessoas são muito difíceis, eu não quero mais me relacionar com ninguém, porque tudo dá trabalho, tudo é muito complicado. Essa pessoa se isola e se deprime. Então, se você já viu que essa ideia não é segundo a mente de Deus, que é a mente perfeita, da qual o ser humano se afastou, então você, em vez de concordar com essa ideia e dar crédito a ela, você faz o contrário. Você a ridiculariza, você não dá atenção, você não a acolhe. Ou seja, você vai deixar de nutrir esse pântano, ao ponto de ele ir secando, murchando e morrendo.
Lembram da parábola de Jesus? Na parábola do semeador, Jesus diz que algumas sementes, elas não geram outras sementes. Por quê? Porque as sementes caem à beira do caminho. Ou seja, não foi dada a devida atenção àquela ideia. A semente cai à beira do caminho, as aves vêm e comem e pronto. Aquilo não gera novos pensamentos, não gera consequências. No caso da palavra de Deus, consequências positivas. No caso de pensamentos depreciativos, seriam consequências negativas. Então você tem que deixar que esses pensamentos negativos caiam à beira do caminho, para que o tempo, as aves comam isso e isso não gere, como nós falamos, não gere comportamentos, isso não seja interiorizado dentro de você. Então, não dê atenção, não dê crédito a mensagens, a informações, a ideias e pensamentos que você sabe que não vêm de Deus. São pensamentos negativos, são pensamentos adoecedores, são pensamentos que te colocam para baixo. E Deus não quer você para baixo. Então, não acolha. Não concorde com essas ideias. Então, em vez de lutar contra elas, você simplesmente não dá atenção. Você as ignora. Você não dá crédito. Você até mesmo ridiculariza se você quiser. O importante é não dê atenção a palavras negativas. Senão, você alimenta o pântano. E ele cresce. A questão é, deixe, tire o suprimento de água, tire a atenção disso e ele vai secar naturalmente. Então, essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia, você não dá atenção e também você começa a filtrar os seus pensamentos. Pensamentos negativos vêm. O que você deve fazer? Filtrar os pensamentos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, vem um pensamento negativo, veja se entra em qualquer um desses critérios. Você vai ver que não vai passar por quase nenhum. E quando vier um pensamento positivo, vai encaixar, e aí o que a Bíblia diz, pense, é nessas coisas. Veja, a pesquisa diz que 80% dos nossos medos, por exemplo, são infundados. Então, para você ver, já não bate no primeiro. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, é verdade aquilo que está sendo dito? Você não sabe? Não acolha. Ah, não é verdade. Se é uma mentira, se não é algo que Deus dá o seu aval, para que você vai dar o seu aval? Ah, eu não presto para nada. Deus vai dar o aval dele para isso? Ele te criou, ele te quer, ele te mantém vivo. Se Deus não dá o aval dele para esse pensamento, é um pensamento mentiroso. E por que se Deus não dá o aval dele, você vai concordar com isso? Filtre. Não é verdade. E tudo que for nobre, algo grande, algo maravilhoso. Então por que você pensar, ah, eu sou ridículo, ou eu não presto? Não, isso não é um pensamento nobre. Ah, eu sou uma pessoa pequena. Não, não é para pensar esse tipo de coisa. Isso não é algo nobre. Você pode pensar, eu vou melhorar a partir do ponto que eu estou, eu vou adiante. Eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou melhorar. Ah, aí sim, parabéns, isso sim. Aí você enxerga algo que você pode melhorar como um impulso para eu vou correr atrás. Mas não para dizer, é isso mesmo, eu sou assim e vou ficar assim porque esse é o meu karma, o meu destino. Não. Então isso não é nobre. O que for correto, então aquilo que for justo, aquilo que for honesto, você pensa nisso. O que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, então se for excelente ou digno de louvor, então tem que ser algo excelente. Você tem que pensar a respeito de você mesmo, e a respeito da vida, e a respeito das circunstâncias, e a respeito das pessoas. Você tem que pensar algo excelente. Tem que pensar algo digno de louvor. Algo, porque é algo digno de louvor? Que você está pensando, se exposto diante de Deus, Deus ia dizer, muito bem, meu filho, é isso que eu quero que você pense. Seja algo digno de louvor, algo que Deus vai te elogiar. Parabéns. É isso, meu filho, que eu quero que você pense. A gente faz isso com os nossos filhos. Nosso filho, às vezes, quando está com uma mentalidade de preguiça ou de
fazer coisa errada e depois tentar enrolar o pai, a gente repreende. Agora, quando ele fala, não, pai, isso aqui eu vou melhorar, ou nisso aqui, pai, eu quero ser uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa melhor, você fala, parabéns, meu filho. Então só pode entrar na sua mente o que for excelente e digno de louvor. Por que você vai deixar passar por esse filtro aquilo que só te abate, aquilo que te desmobiliza, aquilo que te paralisa? Filtre os seus pensamentos. O que o Evangelho diz é para pensar nessas coisas. Nessas coisas, sim. Voltando à parábola do semeador, o que Jesus diz? Por que algumas mensagens, algumas ideias se perdem? Umas porque caem à beira do caminho. Outras porque encontram obstáculos. Então você tem que colocar obstáculos a pensamentos negativos, pensamentos adoecedores. Coloque obstáculo para aquilo que vai te prejudicar. Não deixe isso entrar. Então filtre pensamentos, pensamentos de baixa autoestima, pensamentos de desesperança, pensamentos de tristeza, pensamentos de abatimento, de desânimo, de desistência, o que quer que seja. Não é para pensar nessas coisas. Pense naquilo que for excelente e digno de louvor. Imagine se nós fizermos como o apóstolo Paulo diz em Efésios 6. Se considerássemos esses pensamentos negativos, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, setas incendiárias enviadas pelo inimigo. Boa parte desses pensamentos negativos, que às vezes vem na nossa mente, a gente não sabe, mas pode ter vinda de fontes outras. Fontes das trevas, que querem fazer o quê? Querem matar a sua alegria, roubar a sua vontade de viver, querem destruir você. Então, muitas vezes, o diabo pode lançar coisas na sua mente que às vezes você acha, nossa, é isso mesmo, a vida é assim, realmente, eu sou assim. Isso às vezes nem veio de você, veio das trevas. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz, ele manda setas incendiárias. O que são setas? Setas são do arco e flecha, né? A flecha muitas vezes é chamada de setas. Incendiárias porque nas guerras antigas botava-se fogo, um chumaço ali, um pano com um líquido ali para incendiário, botava fogo nas flechas e jogava aquela flecha por sobre o muro. E caía nas casas e começava um incêndio dentro das muralhas da cidade. Então, muitas vezes é isso que ele faz. Ele lança setas incendiárias para botar fogo dentro de você e aquilo começar a te carcomer por dentro. Então, pense nisso. De onde esses pensamentos estão vindo? Vem de Deus? Você acha que vem dele? Não. Pode até estar vindo de você, mas pode estar vindo de outro. Qual é a nossa proteção? O que o apóstolo Paulo diz? Essas setas incendiárias nós temos que usar o escudo da fé. No que você crê? Eu creio que Deus é Deus trino, Deus todo-poderoso, Jesus morreu na cruz por mim. Tudo bem. Lindo. Tudo isso é verdade. Mas o que mais você crê? O que você crê que Deus crê a seu respeito? O que você crê que Deus quer para a sua vida? Você crê que Ele acha você isso ou aquilo? Coisas ruins, coisas negativas? Ele te diria isso ou diria, minha filha, eu te amo, meu filho, você é especial. Eu estou com você, eu quero você, você é importante. Eu não errei ao te criar, eu não errei em te manter vivo. Você é uma bênção para mim e eu quero você feliz. Então você usa o escudo da fé. Eu não creio nessa mensagem negativa, porque essa mensagem negativa não está nas Escrituras, não está no coração do meu Pai e não faz parte da minha vida mais. Eu creio no melhor para mim. Eu creio que eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem e eu vou lutar por isso. Não creia no mal, creia no bem. Inclusive e principalmente ao seu respeito. A Bíblia nos diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, creia em Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você acha que o diabo vai aparecer com um tridente, vermelhão, chifrudo, babando com os dentes e soltando fogo e falando, olha, eu vim aqui, o que você vai fazer? Não, eu vou te resistir em nome de Jesus.
pode até acontecer, querido, mas em geral não é o que acontece. Em geral o que acontece é o que? Ele lança setas na sua mente. O que a Bíblia diz? Sujeite-se a Deus, sujeite-se ao que Deus diz ao seu respeito. E em relação ao diabo, ou esses pensamentos negativos, resista ao diabo e isso fugirá de vós. Então você tem que resistir, não pode ficar passivo a você acolhendo coisas ruins a respeito de você mesmo. Não aceite, diga, não, basta, acabou isso por hoje, não é isso a minha fé. Eu não creio nisso. Eu creio em Deus, eu creio no meu Pai e no que Ele diz a meu respeito. Existe uma técnica, pode passar? Esse aí é famoso, né, queridos? Seu Madruga, que é uma técnica até da neurociência. Eu acho engraçado como muitas coisas da pesquisa científica agora está chegando ao que a Bíblia já disse há 2000 anos atrás. O que a Bíblia falou? Pensamentos negativos, coloque um nome, isso aí está vindo das trevas, são setas incendiárias. O que a neurociência está trabalhando na mente das pessoas? Está dizendo, quando vem pensamentos negativos, apelide isso como se fosse um personagem na sua mente. E apelide isso com um apelido desmoralizante. Então, quando começar a falar, você não presta, você é fraco, você vai perder essa, coloque um apelido nesse tipo de pensamento. Chame, por exemplo, seu Madruga. E aí, quando vem esse pensamento, aí você fala, olha, seu Madruga, lá vem você de novo com esse seu mau humor, com essa sua cara feia, você está sempre ranzinza, sempre de mal com a vida. Não, eu não quero isso para mim, eu não vou andar com essa cara como você, não. Você sai fora, não quero saber de você. A neurociência chegando ao mesmo tipo de tratamento que o Evangelho propôs. O Evangelho propôs você pegar esses pensamentos e dizer, olha, isso é seta incendiária do maligno. A neurociência coloca um apelido desmoralizante, seu Madruga. E aí quando esses pensamentos vierem, você fala, sai fora, porque você, seu Madruga, eu não quero ser igual a você. Se eu acolher esses pensamentos, eu vou ser igual a você. E se a gente acolhe pensamentos do maligno, a gente caminha para as trevas, vai escurecendo o nosso coração, a nossa mente. Agora veja só, pensamento negativo, de certa forma e até um certo ponto, é importante para você detectar riscos, para você detectar perigos e você se prevenir. Pode passar? Então você não precisa fingir que problemas não existem. Detalhe, não é para você ser aquela pessoa alienada, utópica. Não, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, todas as pessoas se amam. Não precisa ser assim. Só não precisa cair na negatividade completa, nem no pessimismo completo. Então você não finge que os problemas não existem. Não existem. O que você faz? Você apresenta a Deus. No Filipenses 4 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, você está angustiado, está inquieto, está perturbado, o que você faz? Apresente isso pela oração e súplicas e com ações de graça, ou seja, você agradece a Deus. Mesmo na ansiedade, mesmo na angústia, você não cai numa murmuração, porque às vezes as pessoas usam a oração para murmurar. Ah, Deus, está tudo uma porcaria, está tudo muito ruim, está tudo muito difícil. Então, a oração não é para murmurar, não há autorização para murmurar. Você ora, mas já com ação de graça. Senhor, isso aqui está acontecendo, isso aqui está difícil, mas eu te agradeço porque pelo menos eu tenho um trabalho, porque minha família está com esses problemas, mas a minha família é linda. Com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Tem algo te perturbando? Então apresente um pedido. Senhor, me ajude a resolver isso. Me dá um caminho, me dá uma direção. E olha o que ele diz, quando você traz esse turbilhão que está dentro de você, em vez de ficar cultivando e dando atenção, você apresenta a Deus, entrega a Ele, descansa e diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então veja, em vez de uma mente de cardos e abrolhos, a sua mente é guardada em Cristo Jesus, porque você apresentou a Ele, fala, Senhor está aqui, agora eu vou descansar, porque eu creio que o Senhor vai me ajudar, eu creio que essas questões a gente trata, a gente luta e a gente atravessa. É assim que a gente prossegue. Então, não deixe o pensamento negativo se enraizar.
Você pega, apresenta a Deus, enxerga questões preventivas que você pode ter que tomar, mas não deixe isso se tornar, de novo, um pensamento se multiplicar e se tornar uma crença negativa. Porque se torna uma crença negativa, vira um multiplicador de pensamentos negativos. Você se torna uma pessoa toda pessimista, toda negativa. Então, não deixe isso se enraizar. Por quê? Porque Deus não tem uma mentalidade negativa. E se Deus não tem uma mentalidade negativa, lembra do Éden? Adão e Eva tinham uma mente perfeita. Se afastaram da mente perfeita que é Deus, e a mente deles foi se tornando negativa, adoecida, depreciativa. Deus não tem mente negativa, Deus não tem mente depreciativa. Então não tenhamos nós também. Com mentalidade negativa, a gente não vai ser feliz, a gente não vai ter paz e não vamos desfrutar da vida. É o que o apóstolo Paulo diz. Para você poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, primeiro você precisa se transformar pela renovação da vossa mente. Sem isso, ele diz, só assim vocês poderão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, transformando pela renovação da vossa mente. Terceiro ponto, pode passar? Bom, se a gente, primeiro, não dá mais atenção aos pensamentos negativos, e mais do que isso, você começa a filtrar e só deixar passar pensamentos positivos. Terceiro ponto, você começa e trabalha para plantar uma nova floresta. Se tem um pântano, você drenou ele, secou ele, e não deixa novas sementes chegar no pântano, olha os 3 passos. Drena o pântano, deixa ele secar, secou. Vem sementes negativas novas, você filtra, não deixa elas entrarem. Ótimo. Mas ainda só tem um pântano seco sem entrar semente negativa nova. O que você faz agora? Vamos entrar com sementes positivas. A gente precisa fazer isso. Pode passar? Então a gente agora vai preencher a nossa mente com pensamentos positivos, como a Bíblia diz. Olha, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Não deixem as luzes aí também deixarem vocês negativos. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Então é isso que você tem que deixar. Pensamentos positivos e de alegria entrar. Fazer exercício de gratidão. A sua oração, em vez de ser uma lista de murmurações, ser uma lista de boas coisas. Você agradecer a Deus. Isso é muito importante, preencher com pensamentos positivos, porque Jesus diz, uma casa vazia, ele fez uma questão com, você tira um demônio, a casa fica vazia, depois vem mais 7. Então não adianta você expulsar o pensamento negativo e deixar a casa vazia, porque depois vão vir outros 7. Então você tem que preencher a sua mente com coisas positivas. Tem aquele ditado antigo, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então se você deixa a sua mente, tirou pensamentos negativos, mas deixa ela vazia, vai vir novos pensamentos negativos. Então você tem que preencher, colocar na sua mente coisas positivas. Porque enquanto você está pensando coisas positivas, você não vai conseguir pensar coisas negativas ao mesmo tempo. E aí ele diz em Efésios 5, não se refugie no vinho, porque às vezes a pessoa é tão depreciativa, tão negativa, eu sou assim, eu sou assado, meus pais disseram que eu sou assim, que eu sou assado, que eu não presto, e a pessoa se refugia na bebida, se refugia nas drogas. O apóstolo Paulo diz, não faça isso, pelo contrário, vá se refugiar em Deus. Fala, em vez de se encher disso, de bebida, que leva à libertinagem, prejudica o seu caráter, atrapalha a sua convivência, não, deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Como? Fale com salmos. Em vez de ficar reclamando, murmurando, falando coisas negativas, não. Os seus lábios tenham salmos, tenham hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças, sempre agradecendo, constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Então, espírito de gratidão cura, queridos. Olha, quase tudo negativo na nossa vida. Espírito de gratidão. E fazer afirmações positivas. Não, eu não sou uma pessoa ruim ou fraca. Não, eu vou ser
e sou em Deus uma pessoa forte. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Dizem que eu vou ser derrotado, eu digo que eu vou vencer, eu vou atravessar, vou superar e vou adiante. Então, olha só, como lembra do poder que a gente falou do ciclo? As sementes que vão se plantando, vão se repetindo e de repente, por causa de um pensamento, tem 100 milhões de pensamentos enraizados dentro de você, transformando você numa pessoa negativa. Como é que resolve isso? Olha só fazer o efeito contrário. Pode passar. Lembra dessa matemática que nós fizemos simples? Que um pensamento negativo gera na quinta geração, já tem 100 milhões de pensamentos negativos, formou o seu arcabouço mental, o seu padrão o seu padrão mental, sua cosmovisão, a sua forma de enxergar a realidade, da mesma maneira. O que adianta eu ter um pensamento positivo? Pastor Romulo, é muito bonita essa história, mas o que adianta nesse emaranhado de confusões, perturbações, inquietações, ansiedades, medos, estresse? O que adianta você dizer para eu ter um pensamento positivo? Do que isso vai adiantar nesse emaranhado, nesse rebuliço, nesses fios desencapados que estão dentro de mim? O que isso vai adiantar? Calma. Um pensamento. Depois geram 30 a 100, que depois geram até 10 mil, depois 1 milhão, depois 100 milhões. Da mesma forma que um arcabouço mental negativo, de desespero, de apatia, de desânimo foi formado, a partir, às vezes, de um pensamento aparentemente inofensivo, da mesma forma, um pensamento positivo que você acolhe, que você diz, eu creio no que Deus diz a meu respeito, eu creio na palavra de Deus. Isso vai se multiplicando. Lembra, um pensamento introjeta numa crença. Essa crença gera novos pensamentos. Esses novos pensamentos vão reforçar essa crença, esses valores, esses princípios, e forma aquele ciclo. Esse ciclo que vai ganhando velocidade e forma um dínamo, forma algo poderoso que vai se movimentando e vai girando dentro de você. Reforce os pensamentos positivos. Multiplique os seus pensamentos positivos. Concorde com eles. Então, discorde dos pensamentos negativos, concorde com os pensamentos positivos. Lembre-se, assim como o diabo lança setas incendiárias negativas na sua mente, Deus também lança a mensagem, a palavra de Deus sobre a sua mente. E aí você tem que dizer, sim, Deus, eu creio. Sim, Deus, é isso que eu sou. Eu não sou um fracasso, eu sou uma bênção, eu sou projeto de Deus, eu sou vontade de Deus na terra, eu vou viver segundo o que Deus crê a meu respeito. Eu creio em Deus. Isso é fé. É você crer no que Deus diz. Creia no que Ele diz. E aí essa floresta do bem, essa floresta benéfica, começa a invadir o espaço do pântano, que já estava drenado, que já estava seco e sem receber novas sementes. A floresta do bem vai se multiplicando e vai passando por cima do pântano. É isso que Deus quer fazer em você. E saiba que Deus vai dar o crescimento. Deus vai estar com você nessa jornada, nessa empreitada. O apóstolo Paulo diz, olha, eu, Paulo, planto, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, ele vai contribuir. Então, imagine o poder que isso tem. Se já tem um poder de uma matemática, imagine Deus entrando como seu parceiro. Imagine Deus te ajudando a curar a sua mente. Deus quer te libertar de cardos e abrolhos. Deus quer te libertar de espinhos e ervas daninhas. Deus quer te libertar de setas incendiadas do maligno. Deus quer te dar a verdade, porque a verdade liberta. Então, deixe-se ser liberto pela palavra de Deus. Agora, uma coisa muito importante. Não fique apenas negando as coisas negativas. Não fale, não, eu vou dizer não, eu não sou um fracassado, eu não sou fraco. Não é assim que você trata a sua mente. Porque com as crianças, por exemplo, se você fala para a criança, não suba na cadeira ou não fale alto, como é que você coloca no seu inconsciente uma imagem negativa?
Não tem como. O que a criança está absorvendo, ela está, quando você fala não suba na cadeira, ela imagina ela em cima da cadeira. Quando você fala não fale alto, ela só consegue imaginar falando alto. Porque não tem como formar uma imagem negativa. É claro que ela guarda essa coisa com X, digamos assim, como não faz, mas ainda assim ela está se baseando em algo negativo. Pode passar. Olha só, se eu falo para vocês, não pensem num Fusca azul. Não pensem, por favor, não pensem em um Fusca azul. Quem conseguiu aqui? Então muitas vezes a gente fica falando assim, não, eu não sou fraco. Não, eu não sou um fracassado. Que na verdade você fica colocando na sua mente sempre palavras negativas. Seja fracasso, seja fraqueza, mas só com X, mas ainda assim você está se pautando em algo negativo. Não é assim, você tem que falar, eu sou forte, eu sou uma bênção, eu sou especial, eu sou amado por Deus, eu sou grato porque Deus me dá vida. Então é colocar na sua mente coisas positivas mesmo, não negando coisas negativas. Porque senão não adianta, você vai continuar se pautando em algo ruim. Pode passar? Então, é colocar pensamentos positivos. O jardim não escolhe o que vai crescer, é o seu consciente que escolhe o que vai crescer, é o seu consciente que acolhe, que concorda e que decide. Então, como nós lemos, seja isso que ocupe o seu pensamento. Tem que pensar em coisas positivas mesmo, não cancelando as negativas, mas pensando em coisas positivas mesmo e dizendo, eu creio, essa é a minha fé, eu vou conseguir. Não é falar, eu vou tentar, ou talvez dê certo, acho que agora vai, quem sabe. Não, assim já começou errado. É falar, eu vou conseguir, eu vou prosseguir, eu vou adiante, eu vou enfrentar, eu vou lutar, eu vou com coragem, eu vou com força. Creia em você, porque Deus crê em você. Deus não errou, Deus vai adiante e Deus está contigo. Pode passar? E esse verso aqui para fechar, Hebreus 4, falando de descanso. E esse descanso que a gente tem para a nossa alma só ocorre quando a gente crê. Veja só, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos nesse descanso para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado essa promessa. Ah, mas eu não estou em paz, eu não estou em descanso. Mas olha o que ele diz. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, a mensagem positiva, o que Deus diz a seu respeito, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Então Deus está falando aqui, ó, 1 bilhão de palavras positivas ao seu respeito. Coisas boas, coisas maravilhosas, coisas dizendo o quanto você é importante para Ele. E aí você só descansa se você crê nessa mensagem. Então creia para entrar nesse descanso. Acolha os pensamentos positivos, não dê atenção aos negativos, filtre-os e vá só concordando o que for bom. O que for ruim, vá não, isso é seta incendiária, ou chame de seu Madruga, ó, seu Madruga, não quero ser, não acredito em você, eu creio é no meu Deus. Eu tenho fé é nele. Eu tenho fé nele. E por isso eu vou descansar. E assim a gente vai terminar se afastando de uma mentalidade de cardos e abrolhos, de espinhos e ervas daninhas, e vai se aproximando da mente perfeita de Deus. Foi perdida lá no Éden, mas a gente vai recuperando ao menos uma boa parte disso, adotando o que o apóstolo Paulo diz, nós que temos a mente de Cristo. Mente de Cristo é o quê? Eu acolho os pensamentos de Cristo. Tal pensamento é um pensamento que Cristo acolheria na mente dele? Não. Então não quero, porque eu quero ter a mente de Cristo. Tal pensamento depreciativo, abatedor, que me humilha, que me desanima. Jesus aceitaria isso?
seja na vida dele, seja na minha. Não, Jesus não aceita isso. Ele não quer isso para mim. Então, eu também não quero. Eu quero ter a mente de Cristo. E aí eu vou ter uma mente saudável, sem cardos e abrolhos, sem espinhos, sem ervas daninhas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Por favor, a partir de hoje, não dê crédito, não dê importância, não dê ibope, não acolha pensamentos negativos. Filtre só o que for excelente, só o que tiver louvor da parte de Deus, que for verdadeiro, que for correto, que for puro, que for amável, que for nobre. E só multiplique pensamentos positivos. Que a partir de uma semente da palavra de Deus, que Jesus diz, que multiplica a 30, a 60 e a 100, isso na segunda geração, na terceira, na quarta, na quinta, daqui a pouco, todo o seu ser estará pacificado. Todo o seu ser estará se sentindo acolhido por Deus. Todo o seu ser vai entrando no descanso. Isso, queridos, é ter a mente de Cristo. Para isso, para ter essa mente, nós temos que crer. O justo, ele vive pela fé. Creia no que Deus diz. E não creia no que o diabo, ou o seu madruga, ou quem quer que seja. Pode ser os seus pais, pode ser os seus amigos. Não creia. Creia em Deus. Ele é o teu Pai e Ele é bom. Senhor Jesus, o Senhor sabe, Senhor, o estado do coração, da alma, da mente dos teus filhos. O Senhor sabe o que já foi dito a eles ao longo dos anos por outros. Às vezes entes queridos que, sem sabedoria, mas disseram palavras que os adoeceram, palavras depreciativas. Ou nós mesmos, Senhor, podemos ter pensado coisas negativas a respeito de nós mesmos. Seja por culpa, seja por nós nos enxergarmos com uma baixa autoestima, ou o que quer que seja. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa limpar as nossas mentes desses cardos, desses abrolhos, desses espinhos que estão nos espetando, que estão nos apunhalando, que está gerando dor e sofrimento dentro dos teus filhos. Que dentro de nós, Senhor, não haja pântanos. Que dentro de nós, Senhor, seja formado um jardim. Como a tua palavra já diz, no jardim secreto do meu coração, que o Senhor entre. Então, o Senhor entra no nosso coração. Arranque, Senhor, todo pensamento negativo, todo pensamento depreciativo, tudo aquilo que tem adoecido os seus filhos, tudo que tem feito eles ficarem cabisbaixos ou se olhando de uma forma ruim. Ô Senhor, eleva, Senhor, os teus filhos. Cuida deles agora, que eles possam se sentir queridos, que eles possam se sentir especiais, que eles possam se sentir teus, preciosidades do Senhor, joias preciosas do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor convença cada um de nós. É o Espírito Santo que convence, não apenas do pecado, mas também nos convence da justiça, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro a nosso respeito. Então vem, Senhor, com o teu bálsamo. Vem com a tua presença sobre cada um aqui, individualmente. Que o Senhor fale na alma de cada um a verdade a nosso respeito. Chega de mentira, Senhor. Que a gente dê um basta nisso. Chega de setas incendiadas que queimam e provocam dor e nos deformam. Não, Senhor. Vem com a tua verdade. A verdade que nos liberta dessas prisões mentais. Uma verdade que cura. Cura, Senhor, o nosso interior. Cura o nosso ser. Que a gente tenha a mente de Cristo. A mentalidade de Cristo. Que dentro de nós haja flores, haja frutos, os frutos do Espírito. Haja só coisas lindas a serem apresentadas. Só coisas verdadeiras. Só coisas nobres. Só coisas puras. Só coisas amáveis. Só coisas excelentes, de boa fama e que dão louvor ao Senhor. Cura o nosso ser, Pai. Que isso possa começar com uma mensagem que seja, mas que se multiplique a 30, a 60 e a 100. E isso prossiga, se multiplicando dentro de nós, até todos nós estarmos pacificados.
até que todos nós estejamos no descanso do Senhor. É onde queremos estar, Senhor. É onde queremos estar, no descanso do Senhor, nos teus braços, acolhidos pelo Senhor. E se nós tivermos, como a música disse, eu nem planejei isso, se nós tivermos tido pais ruins, ou pessoas, ou amigos ruins que tenham dito palavras ruins ao nosso respeito, nós temos um Pai bom, que diz coisas boas ao nosso respeito. E que a gente creia no Pai bom, porque Ele sim sabe o que Ele faz, Ele sim nos ama, e Ele sim vai cuidar de nós, de agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vocês. Só acolhe coisas positivas. Seja nisso que você deposite a sua fé.